uma vez estamos aqui com o programa da Web Filhos sobre saúde, trazendo professores, pesquisadores, gente que eu só trago assim muito competente para mostrar para vocês coisas interessantíssimas sobre a saúde. E hoje nós vamos falar do coração, nós vamos falar de pressão arterial, nós vamos falar da prevenção dessas doenças na infância. Cada vez mais a gente chama a atenção para o fato da pediatria ser uma área do conhecimento médico em que a gente pode prevenir doenças graves que vão, às vezes, aparecerem claramente na idade adulta. Uma delas é a hipertensão arterial, outra delas é a obesidade, a síndrome metabólica da obesidade e também as doenças cardíacas, os infartos miocárdios, os acidentes vasculares, podem dar os primeiros sinais na infância e às vezes a gente perde a oportunidade de fazer a prevenção dessas doenças. E a questão dietética também. Eu trouxe aqui para conversar com vocês um amigo pessoal, que é o Dr. Otávio Coelho, que ele é professor da Unicamp e ele é chefe da disciplina de cardiologia do Hospital das Clínicas da Unicamp e no departamento de clínica médica da Unicamp. Tudo bom? Como vai, Marcinho? Tudo bem? Bem. Como é que eu te chamo? Dr. Otávio de Itavuca? Do jeito mais confortável para você. Então, Otávio, olha, muito obrigado pela sua presença. Otávio, fala de hipertensão arterial e a relação dela com as doenças cardiológicas. Hipertensão arterial talvez seja a doença mais importante como fator de risco para as doenças não transmissíveis. Voltando um pouco para trás, a doença cardiovascular é a matadora número 1. É a principal causa de morte em todo o mundo. No Brasil, em particular, nós temos cerca de 320 mil mortes por ano decorrentes de doença cardiovascular. E entre as diversas causas que contribuem para a doença cardiovascular, a hipertensão é a principal, ou das principais. O que quer dizer que se eu conseguisse, por alguma maneira, tirar a hipertensão ou controlar a hipertensão, eu reduziria de forma muito importante a ocorrência de doença cardiovascular. Quando eu saio da doença cardiovascular como um todo e subdivido a doença cardiovascular em infarto do miocárdio, em acidente vascular cerebral, derrame, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, eu vou ver que a hipertensão tem um papel muito, mas muito importante no acidente vascular cerebral e no infarto. Quando eu trato a hipertensão, eu reduzo a ocorrência de infarto em 1/4, quer dizer, eu tenho uma redução de quase 25% dos casos de infarto, e eu tenho uma redução de 42% dos casos de acidente vascular cerebral. Portanto, tratar a hipertensão é altamente custo-eficaz e traz vantagens imensas para o paciente, para a sociedade e para a economia do país. E outra coisa importantíssima, né, Otávio, é que o controle da pressão é uma coisa fácil, né? Com essas coisinhas aqui que nós vamos mostrar para cada idade, a gente controla a pressão arterial e com isso a gente pode salvar muitas vidas, né? Um aparelhinho desse tamanho aqui, né? O diagnóstico da hipertensão arterial é muito simples. É de custo zero. Quer dizer, não custa nada, a não ser o preço de um aparelho, de um signo-manômetro para controlar a pressão, que é baratíssimo. E ele pode ser utilizado em milhares de pacientes. É uma técnica muito simples, muito fácil de ser aprendida, que pode ser realizado por qualquer profissional de saúde. Então, o diagnóstico é muito fácil da hipertensão. Nós temos limites bem estabelecidos. E o tratamento hoje é muito bom. Nós temos resultados brilhantes com o tratamento da hipertensão. Portanto, era para ser um problema resolvido. E vamos lá, antes de a gente falar em tratamento e diagnóstico, por que a pressão sobe? Quais são as causas dietéticas, alimentares, hereditárias, renais, cardiológicas que fazem as pessoas terem pressão arterial? Na realidade, nós dividimos os hipertensos, de maneira didática, em 2 grupos. Nós temos aquilo que nós chamamos de hipertensão primária, ou seja, é uma hipertensão que eu não tenho uma causa definida. Ela é multifatorial. Eu não tenho uma razão específica para ter hipertensão. Ela corresponde a cerca de 95% dos hipertensos. E eu tenho o segundo grupo,
que nós chamamos de hipertensão secundária, que é a hipertensão que vem decorrente de uma outra afecção. Por exemplo, se nós formos agora dedicar a, como você é pediatra, e esse é um programa predominantemente pediátrico, tem uma situação congênita que leva com frequência à hipertensão arterial, que é a coartação de aorta. Então aqui já vai uma segunda informação, quer dizer, quanto mais jovem a pessoa que se faz o diagnóstico de hipertensão, maior a probabilidade de ter hipertensão secundária. Coartação de aorta é um exemplo. Fala só, o que é coartação da aorta? Coartação é quando a aorta, ela nasce num determinado ponto, ela tem como se fosse um anel. Isso. E aí o sangue passa sob pressão. Então você tem coartação de aorta, você tem as doenças endócrinas na criança, você tem tumores produtores de substâncias que aumentam a pressão. Então, existe um pequeno número de hipertensos que tem uma causa secundária. E essas são aquelas que faz pressão arterial logo nascendo? Na infância, logo nos primeiros anos de vida. Na maioria dos hipertensos, que é a hipertensão primária, nós temos uma porção de situações que estão relacionadas à hipertensão. A herança familiar, família de hipertenso tem mais hipertensos do que famílias de não hipertensos. A obesidade, que hoje é uma epidemia que está agraçando o mundo ocidental inteiro. A presença de sedentarismo, a utilização de medicamentos que aumentam a pressão, a presença de diabetes, todas são situações que, quando presentes, aumentam. Hábitos alimentares, particularmente a utilização em excesso do sal de cozinha, é um imenso contribuidor para a hipertensão arterial. Uma vez você falou num programa que eu fiz na TV com você, da quantidade de sal que as pessoas consomem. Aqueles caras que botam sal na salada, né, que põe sal na comida, vai no restaurante francês, uma comida maravilhosa, ele enche de sal, né? E que as pessoas vão se acostumando ao sal e vão consumindo cada vez mais, né? E não se dão conta disso, né? Pra você ter uma ideia, determinados grupos étnicos que não usam sal, no Brasil, por exemplo, os Yanomamis não usam sal, você não tem hipertensão arterial. Ela não existe. Ela praticamente não existe. Teoricamente, a hereditariedade também tem um pouco a ver com a epigenética. Então, em algum momento os caras consumiram sal. E aí, quer dizer, nós devemos ter uma dieta com sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Então, o sal de cozinha deve estar entre 4 e 6 gramas por dia. Você deve consumir. Se você pegar um alimento e não adicionar nenhum sal, pede para a sua cozinheira fazer a comida sem colocar sal. Ela já vem com 2 gramas de sal. Sem pôr sal, né? Sem pôr sal. No próprio componente do alimento. Já tem sal. Na dieta do brasileiro que eu estou falando, que você tem uma salada, arroz, feijão, uma carne, batata ou abobrinha, tudo isso. Adora botar sal, né? Então, essa seria a quantidade de sal correta, entre 4 e 6 gramas por dia. O brasileiro tem alguns levantamentos, ele consome em torno de 13 gramas de sal por dia. Ou seja, um pouco mais que o dobro. Mais de 3 vezes mais que o dobro. Grande parte desse sal, ele nem sabe que está consumindo, porque vem de alimentos industrializados ou parcialmente industrializados. Até os refrigerantes têm muito sal. Os congelados, os alimentos semi-prontos, porque o sal é um grande conservante. Os embutidos. Os embutidos nem se diga, então. Se você voltar no passado, o sal foi utilizado como conservante. A carne seca, a carne de sol, o peixe salgado, o bacalhau, ele foi conservado em sal. Não tinha frio, né? Não tinha frio e era uma forma. Então existe uma campanha imensa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, através do seu Departamento de Hipertensão Arterial, junto ao Ministério da Saúde, para limitar e progressivamente reduzir a quantidade de sal dos alimentos ou já prontos, ou semi-preparados, ou cozidos, ou pré-cozidos. Nos restaurantes, né? Você vai comer fora no restaurante, é terrível o sal. E o péssimo hábito que nós adquirimos de ter adição de sal na comida. Com isso, você traz o seu paladar para o sal para um patamar
muito acima. Você aceita coisa salgada? Aceita coisa acima. Então, para você voltar, você teria que passar um período de 4 a 8 semanas com sal baixo, para que as suas papilas gustativas fossem renovadas e que você tolerasse uma quantidade de sal menor. É incrível. Uma coisa, uma vez, eu acho que você me disse isso, depois eu comecei a prestar atenção. Um refrigerante, as cocas, as colas, de uma maneira geral, tem sal em grande quantidade, né? Então, tudo isso precisa ser visto. Sempre a quantidade que tem de sódio naquele refrigerante. Aquelas sopinhas prontas, que eu acho ótimo, gostoso de fazer. Uma quantidade absurda de sal. Outro dia eu fui experimentar uma e falei para minha mulher, escuta, olha o que tem de sal aqui. 25% da cota diária num potinho assim de Exato, sopa. porque, voltando, quer dizer, o sal está lá não só para dar sabor, mas para conservar. Então esse é um problema muito importante. Outra coisa é que nós temos uma associação perversa entre excesso de caloria, excesso de sal e excesso de sedentarismo. A grosso modo, 3/4 partes da população brasileira é sedentária, se não for mais. 3/4? Se não for mais. 75%? Se não for mais. Né? Isso significa que você está ingerindo muita caloria, além de ingerir muito sal, e gastando pouco. Não faz exercício. E aí você vai ter obesidade, que é um imenso contribuidor para o aparecimento da hipertensão. Então, tem um estudioso de hipertensão, que é da Universidade de Chicago, chama Steve Julius, ele diz o seguinte: para começar a discutir controle da hipertensão, ou prevenção, entre aspas, da hipertensão, você não podia ter nenhum estacionamento a menos de 2 quilômetros de onde você vai. Você não poderia ter escada rolante. Você não poderia ter elevador. E assim por diante. Você falou uma coisa interessante. Quando eu morava na Europa, eu tinha um amigo meu que morava no mesmo prédio que a gente ia junto para o hospital. E ele sempre me levava no carro dele e ele procurava um lugar o mais longe possível da entrada do hospital. E eu falava, esse cara é um bobo, né? Nunca me... Aí um dia eu falei, escuta, cara, porque tem lugar aqui em frente à porta. Você vai botar o carro do outro lado, nevando, um frio desgraçado. Ele falou, não, mas é para andar. Ele escolheu o lugar mais longe do estacionamento. E aqui a gente faz o contrário. É mais perto. A gente vai no lugar mais pertinho, né? Então, todas essas coisas contribuem imensamente para a hipertensão, além de 2 péssimos hábitos frequentes ainda. Tabagismo, Que ainda é muito grande. muito alto, Jovem, diminuiu, e excesso de álcool. Então, esse conjunto de estilo de vida ocidentalizado contribui muito para a hipertensão. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje 1/3 da população adulta hipertensa. 1/3. 1/3. Se nós temos 200 milhões de habitantes, dos 200 milhões de habitantes... 65 mil. 65 milhões. Quer dizer, você tem... Mas se você pegar a população adulta, deve ter em torno de 130, 140 milhões. Você pega 1/3 disso, você vê a quantidade de hipertensos que tem no Brasil. E o número está crescente, porque esses fatores que eu falei, eles estão cada vez mais prevalentes na população. Agora, outra coisa importante, aí, antes de entrar na questão da infância propriamente dita, é a adição ao tratamento, né? A aderência das pessoas à medicação, né? Então você prescreve um camarada e ele, mas hoje eu vou beber, não tomo remédio para não fazer mal. Eu já ouvi isso várias vezes. É exatamente no pior momento, né? Bom, toda a vantagem que nós temos do tratamento, não só da hipertensão, mas das outras doenças, só vale para quem toma o remédio. E para quem toma o remédio do jeito correto. E para quem toma o remédio do jeito correto, com o efeito esperado. Ou seja, quando eu prescrevo uma medicação para um hipertenso que tem 180 de sistólica, 18, por 120 de diastólica, 12, 18 por 12, que se diz, eu dou o remédio para a pressão, isso é insuficiente. Eu preciso saber se a meta que eu atingi com aquele tratamento é a meta que a diretriz brasileira de hipertensão recomendou. Porque se ele não atingiu com aquele medicamento, eu vou ter que fazer um outro esquema terapêutico. Então não basta diagnosticar, não basta diagnosticar, eu tenho que estratificar o risco do paciente
e eu tenho que escolher o tratamento, tanto farmacológico, ou seja, com remédio, como não farmacológico, mudança de estilo de vida, para ter a meta terapêutica adequada. Se eu não tiver a meta terapêutica adequada, talvez seja um pouco melhor do que não tratar, mas é muito pior do que podia ser. Fala um pouquinho mais dessa meta terapêutica. Qual que é a meta? O que significa ter uma meta terapêutica? Significa o seguinte, eu tenho dois números. Eu tenho um número que eu utilizo para fazer o diagnóstico de hipertensão. Então, para adulto, a pressão ideal é aquela cujo é menor do que 120 por 80. Vamos explicar isso, né? Quer dizer, quando as pessoas não entendem, 12 por 8 ou 120 por 80 centímetros. Por que tem dois números? Um você está medindo a pressão sistólica, quando o coração se contrai, e a outra você está fazendo a pressão diastólica, quando há a abertura dos ventrículos. Essa diferencial é que é fundamental. Dizem que a diastólica é mais importante, mas tem mudado esse conceito, né? Não. Na realidade as duas são importantes, mas como preditor de evento, a sistólica é mais preditora de evento. Né? Não, a sistólica é mais preditora de evento. Né? Quando ela está muito alta. Antigamente a gente dizia que quando essa mínima estava acima de 80 é que a gente ficava preocupado, né? Às vezes a máxima está um pouco mais, porque ela varia mais com a emoção. Não, mas ela mudou. Mas o importante é o seguinte, eu tenho um número para o diagnóstico. Eu tenho 120 milímetros de mercúrio para sistólica, 80 milímetros de mercúrio para diastólica. Para adultos. Para adulto. Ideal. Entre 120 e 139, eu tenho a limítrofe e até o limite médio superior, até o limite superior. Então, o limite máximo da pressão é 139 milímetros de mercúrio para sistólica e 89 milímetros de mercúrio para diastólica. O famoso 14 por 9. 14 por 9. Esse é o limite. Isso. Passou disso já é muito preciso. Já é hipertenso, já é preciso. Isso é o número que eu uso para o diagnóstico. E agora eu tenho um segundo número, que é a meta terapêutica. No passado, até alguns anos atrás, nós tínhamos diversas metas terapêuticas. Hoje nós acabamos com isso. Hoje nós temos uma meta terapêutica, que eu quero manter a pressão abaixo de 130 por 85. Eu não vou tentar manter essa pressão no 120 por 80. Por que isso? Porque eu não consigo fazer isso sem ter períodos de hipotensão. E diversos estudos clínicos que testaram não mostraram vantagem. Tem um estudo muito importante, feito em hipertensos diabéticos, chamado ACCORD, que é o nome do estudo, e que ele comparou o controle rígido da pressão, não para o diagnóstico, mas para o tratamento, para a meta, abaixo de 120 por 80. E o menos rígido. E o menos rígido foi melhor do ponto de vista clínico. Então hoje nós temos uma meta, está resolvido. Tem uma exceção só, que são para os pacientes que além de serem hipertensos, são renais crônicos com macroalbuminúria. Aí é uma coisa muito específica e a meta é menor, 115 por 75. Tá, vamos lá. Nós já falamos que a medida da pressão é feita por manguitos especiais, etc. e tal, que medem essa pressão. E você mesmo disse já que dependendo da circunferência do braço, né, da idade da criança, esses limites de pressão que são considerados normais, depende muito desse exame, né? Por exemplo, aqui você tem um manguito para bebezinho, né, child, né, para crianças pequenas. Aqui você tem para adolescente. Para adolescente. Não, para adolescente é esse. Para adulto. Adulto gordo. Né? Então, esses quatro aqui. Agora, eu me lembro que em bebê a gente media pressão na coxa, às vezes porque a gente usava o manguito grande, mas os valores tinham que ser proporcionais à idade, né? Exato. Eu me lembro que um dado que você me deu, que a pressão média entre 1 e 2 anos de idade aceitável é 10,5 ou 105 por 67. Exato. Né? Quer dizer, então, qual que é a pressão do adulto, nós já conversamos, mas qual que é a pressão da criança? Isso. A pressão da criança, e os pediatras usam muito o percentil 95 para a população. Que significa a pressão arterial em que 95% das crianças devem estar abaixo desse limite. Isso é fundamental. É fundamental, quer dizer, então, nós consideramos como normal o percentil 95. Isso. Então, como você tem percentil 95 para 1 ano, 2 anos, 3 anos,
até a idade adulta, até os 18 anos, é lógico que é impossível você guardar isso de cabeça. Claro. Você tem uma tabela, como você tem a tabela Para tudo. para circunferência? Pediatra tem tabela, porque a criança não é igual, né? Uma criança de 1 ano não tem nada a ver com uma criança de 4, uma criança de 8. Você tem a tabela para o desenvolvimento, para o ganho de peso, para a circunferência cerebral e assim por diante, tem a tabela. Tem duas coisas que vale a pena a gente salientar, principalmente para a população leiga. A primeira é perguntar para o médico, para o profissional de saúde que está medindo a pressão, se esse aparelhinho foi aferido. Bom, eu tenho que fazer isso pelo menos uma vez por ano. E onde que faz essa aferição? É o Instituto Nacional de Pesos e Medidas. E em Campinas tem? Tem um escritório. Você vai lá com ele, você vai lá, mede, vê se o que está marcado aqui é mesmo? É aquilo que está medido. Isso vale para todos os aparelhos de medida. Claro. Quer dizer, então você pode ter um aparelho de pressão Que está errado. cuja aferição não está adequada. Então ele está dando ou mais hipertenso do que são, ou menos hipertenso. A segunda coisa é que o tamanho do manguito, que é esse o aparelho que vai, ele tem que ser o tamanho adequado para o diâmetro do braço. Esse daqui, o diâmetro do braço da criança varia entre 15 e 21 centímetros. Pega a fita métrica, mede e vê. Já esse segundo, o diâmetro vai de 20 a 26 centímetros. O terceiro, que é para o adulto comum, entre 25 e 34. E para o obeso, está a 32 e 43. Por isso que às vezes quando a gente não tinha um manguito adequado, a gente media a circunferência da coxa e dava proporcional Quer dizer, se eu utilizar manguitos errados, eu tenho grandes variações de pressão. Se eu utilizar o manguito, se o manguito for maior, abaixa a pressão, se ele for menor, aumenta a pressão. Ou seja, apesar de ser muito simples fazer a aferição da pressão arterial, determinadas regras, assim como todas as coisas em saúde pública, precisam ser respeitadas. Muito bom. Uma outra coisa fundamental nessa linha da medida de pressão, eu meço sempre a pressão das minhas crianças aqui, e às vezes as mães me perguntam, mas doutor, precisa medir a pressão? Não precisa. E aí essa é uma questão complicada. Bom, isso eu vou ser um pouco radical nessa frase. É inadmissível que um paciente, criança ou adulto, homem ou mulher, jovem ou velho, não importa, vá a um serviço de saúde e não saia com a sua pressão arterial aferida. Tem uma epidemiologista baiana chamada Inês Lessa, muito importante, e ela fez um estudo simples. Ela fez a seguinte pergunta: qual que é o percentual de vezes que uma pessoa que vai pela primeira vez a um serviço de saúde, a um médico, tem a sua pressão medida? Bom, as pessoas, quando fazem essa pergunta, respondem 100%. Mas o número que ela encontrou foi 16%. Por que isso? Ortopedista é médico, oftalmologista é médico, psiquiatra é médico, otorrino é médico, dermatologista é médico, pediatra é médico. E uma quantidade imensa desses que eu falei, com exceção dos pediatras, não mede a pressão. O pediatra, que é o clínico geral da criança, na maioria das vezes mede, mas é um reforço que tem que ser feito. Quer dizer, não pode ou não deve haver consulta pediátrica que não pese a criança, que não faça as medidas do diâmetro cerebral, torácico, etc., e medida da pressão arterial. Principalmente em pré-escolares e escolares. Porque no bebezinho, se você tem uma doença prévia, é mais evidente, né? Nem sempre, mas sim. Às vezes bebês, mesmo assim, você sabe que nós encontramos com frequência adultos jovens hipertensos. E como nós sabemos que quanto mais jovem, maior a probabilidade de hipertensão secundária, nós investigamos e nós encontramos com alguma frequência pacientes que têm uma doença que deveria ter sido feito o diagnóstico lá no comecinho e que não foi feito. Na pediatria hoje nós estamos falando muito disso, né? Tem até um livro de vez em quando eu mostro, né, que é esse aqui, que é maravilhoso, que é um livro feito pela USP, pelo IMIC, de alguns amigos meus, que é Prevenção de Doenças do Adulto na Infância e na Adolescência.
Então, eles falam muito da hipertensão arterial, falam muito da obesidade, muito do diabetes, né? Muito das doenças metabólicas, das lesões renais, feito pelo pessoal da USP, do Instituto Materno Infantil, e pelo pessoal do IMIP, do Instituto de Medicina Infantil de Pernambuco, o Fernando Figueira. E, na verdade, o que a gente aprende com esse livro é que o pediatra é o clínico geral de crianças e é ele que vai fazer o diagnóstico precoce de doenças gravíssimas, uma delas é a hipertensão arterial, né? Que vai prevenir um infarto do miocárdio jovem, um acidente vascular cerebral, uma lesão grave, às vezes, de problemas cardíacos na idade. Não, eu acho que eu vou além disso. É a atuação da criança e do pré-escolar e do escolar influencia mais o hábito dos pais do que os próprios pais. Se você tiver um pré-escolar ou um escolar bem orientado do ponto de vista de estilo de vida, de cuidado de vida, incluindo atividade física, alimentação, saúde, ele influencia mais no comportamento dos pais do que atuar sobre os pais. Então, isso aumenta mais ainda a responsabilidade do pediatra. O pediatra tem que ter a responsabilidade de cuidar da criança, de que ela tenha bons hábitos, etc, etc, etc. Mas ele ganhou uma responsabilidade adicional porque essa criança influencia mais o pai do que o próprio pai. Não, e, na verdade, tudo que se faz na vida, eu estou escrevendo muito sobre isso, alguns livros meus sobre a criança e o adulto, né? Eu até uso uma frase que eu aprendi do Saramago, o nosso prêmio Nobel da literatura portuguesa. Ele me disse uma vez, tive a honra de conhecê-lo, e ele escreveu num livro isso também, ele diz assim: o adulto que eu sou é por causa da criança que eu fui. Sob todos os pontos de vista, psicológico, emocional, cultural e, sem dúvida nenhuma, biológico, né? Se você for uma criança mal cuidada, você vai pagar esse preço o resto da sua vida, né? Otávio, vamos terminar esse programa aqui, que foi excelente. Eu queria que você desse uma fechada, mas eu vou te trazer outra vez aqui para você continuar falando das questões da cardiologia infantil e a importância da cardiologia na infância. Como é que você gostaria de colocar suas ideias sobre hipertensão arterial na criança? Muito simples aqui. A hipertensão arterial é um gravíssimo fator de risco para a principal causa de morte no mundo ocidental. Segundo, a hipertensão tem meios de ser diagnosticada muito fácil, muito bem tratada. E alterações no estilo de vida mudam completamente o número, o aparecimento e a gravidade da hipertensão. Para terminar, por que exercício baixa pressão? Exercício baixa pressão por diversos mecanismos. O primeiro deles é porque diminui a resistência periférica. O segundo é porque aumenta o estímulo vagal. O terceiro, é o nervo que faz a frequência. O terceiro é porque perde peso, consome energia. Então, a atividade física moderada, constante e adequada faz com que a pressão arterial tenha uma queda. Muito bem, muito obrigado. Olha, vocês aprenderam bastante sobre hipertensão arterial. Eu vou trazer o Otávio outras vezes aqui para fazer outras coisas, inclusive de infarto no miocárdio. Aguarde, muito obrigado e mande para a gente as suas mensagens, passe para os seus amigos esse vídeo, divulgue esse trabalho da Web Filhos, que nós estamos aqui trabalhando exatamente para divulgar esses conceitos fundamentais na internet. Muito obrigado, esse é o programa Conversando com o Dr. Martins. Eu sempre trago gente muito boa para falar com vocês. Um abraço, até a próxima.